abra o sistema, aparecerá a caixa de login para se colocar usuário e senha. O usuário padrão é portal, senha padrão Delphi. Ela pode ser alterada depois, eu vou mostrar como. Pressione em confirma, o programa é aberto. Aqui é a caixa de menus, aonde estão os formulários e as guias. Nós temos aqui contribuinte, guia de recolhimento, nota fiscal, IPTU, alvará de funcionamento, veículos, que pode ser táxi, mototáxi e veículos de frete. Certidão negativa, dívida ativa, imposto de renda. Isso daqui é para o cálculo, para fazer a retenção do imposto de renda. Usuário, onde vai poder cadastrar o usuário, trocar senha e tudo mais, vai ser demonstrado. Autorização do bloco nota fiscal e configuração. Começando pela configuração, você tem aqui no formulário onde você pode cadastrar o estado, o órgão, que é a prefeitura no caso, a secretaria responsável, porque ela sempre muda, pode ser ou planejamento e finanças, ou só finanças, ou secretaria da fazenda, ou departamento, a pessoa vai poder alterar. O departamento, no caso de arrecadação, mas ele pode ter um outro nome também. A cidade, o estado, que é colocado assim, com a separação do barra, e o estado apenas com abreviação. O endereço, o CEP, o CNPJ da prefeitura, o slogan que é usado na campanha, ou seja, ou também pode ser usado, geralmente os prefeitos usam um slogan, a prefeitura ela tem a validade do programa e a chave que completa essa validade. Aqui, caso ele seja utilizado em rede, em vários outros computadores, vai ter a base matriz e digamos que aqui fosse uma outra base, um computador em rede, ou seja, a base está em outra máquina e essa máquina tem um programa onde tem que buscar o banco de dados daquela rede, para que não haja duplicidade, ou seja, deve existir apenas um banco de dados, não é? Para várias máquinas usando esse sistema se ele for usado em rede. Então aqui você faz a busca, faz o caminho, localiza aonde está essa base e ele vai ter o endereço aqui. Como aqui já é a matriz, não precisa. Então no botão editar, você pode fazer a edição, modificar esses nomes aqui, tipo estado do Maranhão, prefeitura municipal de São Luís, digamos, São Luís. Aí secretaria tal, a cidade, então seria São Luís barra MA, Maranhão. O endereço da prefeitura, o CEP, CNPJ, tudo isso daqui pode ser modificado também. Então você clica no botão confirmar. Salvo com sucesso. Aqui nós temos o formulário de contribuinte, aonde você vai cadastrar os contribuintes da prefeitura, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Quando pessoa física, você mantém o padrão do CPF, que são 3 dígitos, um ponto e no final traço, e 2 dígitos. E quando for CNPJ, mantém o dígito do CNPJ, que é esse daqui, barra, mil ao contrário, ou se for uma filial, o número muda, do CPF, nome, nome fantasia, mesmo sendo pessoa física, ele pode ter um nome fantasia, pode ser proprietário de uma baiuca ou de um estabelecimento pequeno, do qual ele não detém o CNPJ, e ele dá um nome fantasia para aquele comércio. Mas não é obrigatório também, a pessoa física sim. A inscrição municipal, INSS, contato por telefone, e-mail, site, o endereço do contribuinte, complemento, que pode ser também um ponto de referência, o bairro, a cidade, o estado, abreviado, o CEP, a data do cadastro. Assim que é gerado um novo, quando você clica no botão novo, a data de cadastro e os usuários já são cadastrados conforme a data atual e o usuário que está em operação. Observações é observação que você pode colocar quanto ao contribuinte, qualquer coisa que seja relevante a esse cadastro. Aí temos nas guias aqui dados bancários, onde você coloca o banco, a agência e a conta do contribuinte. Quando for conta corrente, o C e o C. Quando for conta poupança, o C e o P, para identificar para um futuro depósito. No caso, a nota fiscal ela já sai com o número da conta, se solicitado for, para a pessoa, que geralmente o contribuinte, quando vai tirar uma nota fiscal, ele solicita que seja colocado a conta bancária para que o pagador faça o depósito em conta. Então aqui, tipo, o banco está só Brasil, poderia ser mesmo completo, né? Banco do Brasil,
Banco do Brasil, agência, conta poupança ou conta corrente, dígito no final. Aqui é atividade de alvará. Quando for uma empresa, você pode colocar as atividades, conforme tem no CNPJ consultado na Receita Federal, onde tem o código e a descrição da atividade. E aqui em lançamentos, todo lançamento que for referente ao contribuinte vai aparecer aqui como um resumo, assim como na hora de também fazer a impressão, que é a minuta do contribuinte. Então vai aparecer também os lançamentos que esse contribuinte já teve. Deixa eu ver se tem mais aqui. Esse banco de dados aqui é apenas um exemplo. Aqui também tem outros lançamentos. Então, guia dos dados bancários, atividades quando for uma pessoa jurídica, né? Ou pode ser também uma pessoa física, proprietário de um pequeno estabelecimento ou de um estabelecimento. E aqui os lançamentos que ficam quando a pessoa registra algo na prefeitura. Então aqui fica um histórico, digamos assim. Então temos aqui o botão novo, temos o botão salvar, o botão localizar, onde você pode localizar tanto pelo documento, no caso CPF ou CNPJ, ou você pode localizar pelo nome, escrevendo da mesma forma, digamos que seja 999. Então tudo que tenha 9 vai aparecer aqui no documento. Ou você pode colocar pelo nome, Maria. Então tudo que for Maria vai aparecer aqui também, você digita na mesma caixa. E aí você pode localizar e ele vai dar o cadastro aonde está. Aqui é a impressão da minuta do contribuinte, isso quando o contribuinte pede para mostrar, comprovar que ele é registrado na prefeitura. E aqui é o excluir. Geralmente não se exclui contribuintes, né? Só se houver uma duplicidade, mas mesmo assim, se for cadastrado certo CNPJ ou CPF, ele já fala. Da mesma forma, se você colocar um número errado, na hora de salvar ele vai apresentar que o CNPJ ou o CPF é inválido, então você tem que colocar o correto para que possa ser salvo. Aqui vem a guia de recolhimento. Praticamente todos os tributos passam por aqui. ISS Tax, alvará de funcionamento, nota fiscal, pagamento de IPTU, tudo vai passar por aqui, pela guia de recolhimento. Então na guia de recolhimento, aqui nós já temos o formulário da guia de recolhimento, onde nós temos aqui o primeiro cadastro, o último cadastro. E aqui você pode navegar entre os cadastros anteriores e os próximos cadastros também. Você tem aqui o botão novo, botão salvar, imprimir guia, editar, refazer a guia, localizar uma guia e detalhes que são as consultas, que depois vai ser vista também. Para se tirar relatórios e tudo mais, será aqui no formulário de detalhes que depois será mostrado. Digamos que nós vamos fazer aqui um novo lançamento, apenas de exemplo. Digamos que esse lançamento é de um alvará de funcionamento de um bar. Então o contribuinte chegou, ele quer tirar o alvará de funcionamento do bar dele. Ele é uma pessoa física, ele tem um estabelecimento que é um bar, ele não é registrado. Digamos que ele já está cadastrado aqui em contribuinte. Aí eu sei que ele já está cadastrado aqui em contribuinte. Então eu venho aqui na guia de lançamento, crio um novo. O controle antes que era 569 vai passar para 570, ele já é automático. Ele vai fazendo a numeração. A data que eu estou gerando é a data atual, 21/11, mas eu posso mudar também, tenho aqui todo o calendário, mas como é na data atual, eu vou colocar a data atual. Forma de pagamento nós temos no banco, tesouraria, retido na fonte, cancelado e termo de compromisso. No banco é quando eu gero a guia e ela sai um código de barra, a pessoa vai e faz o pagamento no banco. Na tesouraria, aqui na prefeitura nós usamos valores abaixo de R$50, a pessoa pode pagar na tesouraria, mas tem prefeituras que mesmo que o valor seja de R$1, a pessoa é obrigada a pagar no banco. Ninguém gosta de reter dinheiro em tesouraria, para que não haja fraude e nenhum caixa 2, digamos assim. Temos também o retido na fonte, que são serviços para a própria prefeitura, ou seja, então em vez da pessoa pagar, pode ser retido no valor. Se ela tem um valor de R$1.000, é descontado 50, vai ser pago para ela 950, então R$50 ficará retido na própria fonte. Cancelados, que é quando uma guia ela é cancelada, e o termo de compromisso é quando a pessoa
propõe a pagar, digamos assim, 2, 3 parcelas, então você cria um termo de compromisso para aquela guia e quando a pessoa paga ela até o final, é voltado aqui como se fosse banco o pagamento ou de qualquer outra forma. É um termo de compromisso que a prefeitura pode criar com essa pessoa. Mas vamos fazer aqui como se fosse o pagamento para gerar um boleto bancário para a pessoa pagar no banco. Então vamos em banco. Eu fui mudando aqui apertando a tecla Enter. Então eu posso apertar novamente a tecla Enter. Autenticação é a autenticação bancária. Depois que a pessoa efetuar o pagamento, aí eu coloco a data da autenticação bancária. Ou também não. Muita gente não usa isso. Usa quando se imprime uma guia para hoje e a pessoa paga dia 30. Então você vai colocar que a autenticação bancária foi dia 30, para que na hora da prestação de conta, feita junto ao extrato bancário, apresente lá a data conforme a data do pagamento da pessoa. O contribuinte. Eu posso tanto colocar o CPF já da pessoa, solicitar se ela tiver de cabeça, ou eu posso apertar Enter e ele me dá aqui o formulário de localizar contribuinte, que também eu posso localizar através, como eu disse, do documento ou através do nome da pessoa. Então aqui, digamos, o Tiago Koffler Teixeira, que é fictício esses dados aqui. Aí eu confirmo. Aqui eu vou colocar pagamento de ALF, que é Alvará de Localização e Funcionamento Abreviado, referente ao ano de 2015, que é o ano atual, localizado no endereço. Aí eu vou colocar o endereço, rua, número e bairro, não é? Vou colocar também atividade, no caso um bar, né? A inscrição municipal, que eu vou pegar do contribuinte, ou vou gerar uma nova inscrição, se ele já não tem um alvará anterior, eu crio uma nova inscrição para ele, não é? E aperto aqui em confirmar. Esse daqui é o usuário. Se for um outro usuário que estiver usando, ele vai colocar o nome dele. Mas como é o próprio usuário portal, eu continuo aqui, usuário portal. No código de lançamento, eu tanto posso colocar o código do lançamento digitando, ou eu posso apertar aqui em Enter e ele vai me dar a tabela dos códigos, que é cancelado, IPTU, ITBI, ISS, imposto de renda retido na fonte, alvará de funcionamento, alvará de construção. Opa, tá aqui, alvará de funcionamento, que é o 1121.01. Então eu seleciono alvará de localização e funcionamento. Aqui eu vou colocar o número do alvará. Se fosse uma nota fiscal, eu colocaria o número da nota fiscal. Se fosse uma placa de táxi, seria a placa de táxi. Como é um alvará que eu estou fazendo, eu vou colocar o número do alvará. Não que seja o primeiro alvará dele, mas a prefeitura tem que ter uma lista como um protocolo de alvará. Tipo o ofício 01, 02, 03. Então, esse daqui é o primeiro alvará que está sendo tirado no ano, digamos assim. Quando vir um próximo é 02, 03, 04, 05 e assim sucessivamente. Então eu coloco aqui o número do alvará 001, coloco em OK, referente ao ano. Como ele está pagando o alvará 2015, eu coloco 2015. Se ele estivesse pagando o alvará 2016, 2016, ou se fosse do ano anterior, 2014. Então, alvará do ano de 2015, que ele está pagando. Valor do alvará. Então eu coloco aqui R$200, aperto Enter. Tem juros? Não, então é 0. Tem multa? Não, então é 0. Desejo fazer um novo lançamento? Digamos que ele fosse também pagar o alvará de 2016. Aí eu colocaria sim e faria um novo lançamento do alvará de 2016. Apareceria apenas essa tela e o alvará ficaria aqui, o 2015 e o 2016 embaixo. Porém não, eu não quero fazer um novo lançamento. É apenas esse, ele está pagando apenas 2015. Então não. Está todo aqui o resumo do alvará tirado. Eu apenas venho aqui e imprimo a guia de recolhimento, aonde ele vai pedir aqui a data de vencimento. Como ele pretende pagar hoje, eu vou colocar com a data de hoje mesmo, mas eu poderia colocar com a data do final do mês, dia 30, ou qualquer outra data que ele me fala, eu vou pagar dia 28, 27, eu poderia modificar aqui também, mas como ele vai pagar dia 21 do ano de 2015, vai ficar no vencimento do boleto. Após isso daí, iria se gerar multa. E aqui está, para mim poder visualizar, antes de imprimir,
a guia de recolhimento. Então nós temos aqui as 3 guias, uma vai ficar com o contribuinte, 2 no caso, e uma com a prefeitura, quando ele devolver ela paga. Aqui está o código de barra para pagamento, que a pessoa pode pagar no caixa eletrônico ou qualquer agência, a numeração em cima para facilitar. E aqui tem todos os dados, no caso o nome do contribuinte, data de emissão, período de apuração, que é mês de novembro de 2015, tipo de pagamento no banco, número do documento 571, que é o número da DAN também, o documento do contribuinte, o histórico de pagamento, pagamento de alvará referente ao ano 2015, localizado no endereço, tudo aqui, atividade bar e a inscrição. Você pode colocar, ficar à vontade para colocar o histórico que você quiser aqui, pois ele tem espaço. E aqui vem a referência, alvará de localização funcionamento número 001 do ano de 2015, é o código 1121.01, o valor R$200, sem multa, sem juros, valor total R$200. Eu posso colocar aqui para imprimir apenas uma cópia e pronto, está feito a guia. Agora vamos gerar uma nota fiscal e juntamente com a nota esse lançamento aqui sem precisar voltar aqui. Então eu venho aqui na guia de nota fiscal, eu abro ela, a mesma coisa, aqui eu estou no primeiro cadastro, eu posso ir para o último ou navegar entre os cadastros já existentes aqui. Então eu vou criar uma nova nota fiscal. Eu tenho os botões aqui no menu em cima, que é o botão novo, salvar, editar, imprimir. Imprimir sem formulário, que eu vou mostrar depois como é, localizar uma nota fiscal, refazer uma nota fiscal e o botão excluir, que geralmente as notas, o GRTM, eles não são, as guias de recolhimento DAN, não são excluídos, eles são cancelados. Então se você for cancelar um, basta colocar aqui cancelado, cancelado e zerar o valor que ele vai invalidar. Então eu vou criar uma nova nota fiscal, eu clico em novo e aqui fica aberto para mim. O número anterior era 381, mudou automaticamente para 382. Contribuinte, eu posso colocar, como eu disse, se eu souber de cabeça, eu já posso colocar o CPF ou CNPJ. Quando eu clico no próximo menu aqui, ele já me dá. Ou eu posso clicar no botão ao lado, que ele vai me dar aqui o contribuinte. Da mesma forma, eu posso localizar também, como já foi visto, né? Digamos, eu coloco novamente aqui o Tiago, nome fictício, confirmo. E o serviço dele foi realizado para a empresa, para o tribunal. Então, eu venho aqui, Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, confirmo o dado. E aqui eu vou colocar valor referente ao serviço prestado com, e eu dou prosseguimento no serviço que ele realizou. Digamos que o serviço tenha sido manutenção e limpeza de computadores do Tribunal de Justiça para melhor uso, atendimento. Eu posso colocar, eu posso enfeitar e colocar bem resumido ou abrangente o serviço que foi feito. Geralmente a empresa ela pede que coloque bem abrangente mesmo, para que mostre que o serviço foi realizado, principalmente conforme o valor, tenha demonstrado tudo sobre o serviço. Aqui eu vou vir na quantidade, eu posso colocar a quantidade que for, 1000, 2000 ou apenas, se for um serviço, né? Na descrição eu vou colocar aqui um resumo, manutenção de computadores. E o valor unitário, digamos, R$800. Como eu disse, se eu colocasse aqui valor unitário 5, ele iria multiplicar automaticamente R$800 de valor unitário pelo valor total. Então é assim. Se eu fosse colocar um outro serviço que ele prestou também, bastaria colocar embaixo. É só descer com a seta do teclado e você vem aqui, coloca a quantidade, vou colocar 2 para você ver a multiplicação, e aqui limpeza de peças, e aqui R$20 para você ver. Então multiplicado a quantidade pelo valor unitário, R$40. Aqui eu vou ter a alíquota. Geralmente a prefeitura usa entre 4 a 5%
do valor para ser cobrado o ISS. Então, se for 4%, 4%, se for 5%, 5%. Aqui eu salvo e eu posso imprimir essa nota fiscal. Venho aqui e eu imprimo ela. Eu confirmo a data da nota fiscal, que no caso é do dia 21/11/2015, a data já foi gerada, o usuário está aqui também, ok. É gerada a nota fiscal e eu faço a impressão dela para entrega ao contribuinte. Todos os dados da prefeitura aqui, dados do cliente, nota fiscal avulsa de serviço, o histórico da nota fiscal, aqui a discriminação dos serviços, como eu disse anteriormente, dados bancários, caso o tribunal vá fazer o depósito na conta da pessoa. Então ele marca aqui com uma caneta de marca-texto, ou ele indica ao tribunal que ele quer que seja depositado nessa conta aqui. Está aqui o valor da nota fiscal, R$ 840, descontando 5% de ISS, né, o Imposto sobre o Serviço, de qualquer natureza, ISS-QN, que dá R$ 42. No caso, nós vamos fazer a DAN nesse valor de R$ 42, porque não será retido, ele fará o pagamento na conta do ISS por essa nota. Então, eu imprimo a nota, ainda não entrego, venho aqui, fecho e gero a DAN dessa nota. Ou eu aperto na tecla F5 do teclado, ou eu venho aqui e aperto aqui em DAN. Então ele apresenta aqui o número do controle, eu aperto Enter, a data eu confirmo, aperto Enter, pagamento banco, eu confirmo, aperto Enter, autenticação ainda não tem, continuo, contribuinte ele já me dá o mesmo contribuinte que solicitou a nota. Aqui eu coloco pagamento de ISS, nota fiscal e o número da nota fiscal, 382, que é o número que aparece bem aqui. Só isso. Aí eu confirmo, apertando Enter, o usuário confirma, é o portal. O código eu posso colocar, posso digitar, ou aperto Enter e venho aqui, ó, ISS de nota fiscal, 1113.00. Confirmo. Número da nota fiscal, como eu disse anteriormente, ele já coloca aqui, que é esse mesmo número da nota fiscal. Coloco OK. O ano referente é o ano de 2015 que nós estamos trabalhando. Aperto Enter ou clique em OK. O valor R$ 42, que é o valor do ISS que foi gerado da nota fiscal, eu aperto Enter. Zero juros, zero multa, fazer outro lançamento. Se tivesse uma outra nota, eu também colocaria o número dela aqui. Como não tem, eu coloco não. Aqui está gerado o DAN para pagamento. Eu clico em imprimir, confiro ele, não é? Coloco a data de vencimento, venho aqui e ele está pronto. É só imprimir. Dá para a pessoa realizar o pagamento de R$ 42 no banco, conforme o código bancário, devolver a DAN, uma guia que fica aqui na prefeitura, e aí eu entrego também a nota fiscal para essa pessoa. Aqui está realizado o lançamento da nota fiscal. Então, nós temos aqui o IPTU, ele é bem intuitivo, assim. Aqui ele já dá a inscrição do IPTU, o CNPJ, porque aqui você coloca, no caso, o proprietário do imóvel. Você pode repetir também esse proprietário aqui, porque ele gera depois um outro relatório. Aqui você tem o endereço do imóvel, onde você vai colocar com o número, bairro, setor, quadra, lote. Se tiver mais de um lote, então você vai colocar 04,05,06, conforme os lotes que tiverem. O padrão, aí vem padrão 1, 2, 3, 4, 5, 6. É padrão baixo. Esse daqui é um padrão de um imóvel, digamos assim, nós estamos falando de um imóvel com construção. Então, é um imóvel de madeira ou até um terreno baldio. Então, é o padrão 1, é o padrão baixo. Padrão 2, normal. Padrão 3 é um padrão alto. Padrão 4 é um comercial, um padrão comercial baixo. Ou seja, é um comércio ali, comercial normal e comercial alto, que são geralmente hipermercados, grandes comércios. Pavimento são os andares, ele pode ter um andar, dois, três ou mais andares. Aqui vai até 10, mas você pode também digitar e acrescentar quantos andares você quiser aqui, acima de 10.
tipo de edificação. Então, se é um terreno baldio sem construção, pode ser uma edificação mista, madeira e alvenaria, ou apenas alvenaria ou apenas madeira também. Vamos colocar aqui uma construção de madeira, já que o padrão é 1. Aqui nós temos a medição do terreno. De frente ele pode ter 10 metros, do lado direito 20 metros, do lado esquerdo mais 20 e ao fundo 10 metros. A edificação é a construção. Digamos que ele tem uma pequena construção lá de 5 metros de frente por 10 metros do lado direito, 10 metros do lado esquerdo e 5 metros de fundo. E o valor venal do terreno, R$ 2.000. E o valor venal da construção, R$ 3.000. Aqui você pode colocar o tipo de cobrança, se é uma cobrança normal ou se ele é isento. Sabemos que para IPTU existe as isenções, que você pode buscar lá. São prédios públicos, igrejas também entram na questão de isenção, mas se ele for um prédio normal, um estabelecimento, é a cobrança normal aqui. Aqui você pode colocar as observações sobre o terreno, tudo mais. Da mesma forma, os menus em cima: novo, salvar, editar, localizar, imprimir, localizar o IPTU por número, gerar o boleto de pagamento, que é muito interessante. Você já vai gerar a DAN na hora que você fizer esse boleto aqui. E os terrenos que já foram pagos, digamos como esse aqui, aqui é tudo fictício. Os dados aqui são dados padrões assim, apenas para demonstração. Então nós temos aqui que a pessoa pagou 2012, 2013, 2014 e também 2015. Aguarda-se o pagamento, ainda não foi efetuado. Aqui estão os valores, conforme o valor venal, a medição, terreno, fundo. Por quê? Do terreno é subtraído a medição. A medição é um cálculo, o terreno é outro cálculo. Então o sistema ele faz isso tudo automaticamente. Bem, aqui você tem os boletos. Digamos que eu vou gerar um boleto para o ano de 2015. Gero o boleto. Ele vai me perguntar qual o ano de cobrança. Eu vou colocar 2015. Só que 2015 já existe. E ele vai me dizer isso. Já existe um boleto criado para o ano de 2015. Será aberto a DAN para impressão. Ou seja, ele já vai me abrir essa DAN aqui que está aguardando pagamento. Então eu posso imprimir ela para que a pessoa efetue o pagamento da DAN do boleto, onde ela dá toda a descrição aqui. Ela coloca pagamento do IPTU do ano, o endereço, qual é a inscrição, porque é muito importante, e se tem desconto de 30% ou não. Porque o IPTU ele pode fazer isso também, na hora de se gerar uma DAN, pode ser feito o desconto para a pessoa. Então eu imprimo, a pessoa paga, e após ela pagar, eu venho aqui, edito e tiro o aguardando e coloco pagamento efetuado, pagamento no banco. Vou colocar a data da autenticação, que a pessoa fez o pagamento, e salvo. E ok. Essa foi a vista do IPTU. Vamos fechar o IPTU. Temos aqui o alvará de funcionamento. Quando é gerado, você abre aqui, ele digita o ano para gerar o alvará, no caso 2015. Ele vai me apresentar aqui todos os alvarás do ano de 2015 que foram gerados. Se eu colocar o alvará do ano de 2014, ele também vai me dar do exercício de 2014. Então, o ano de 2015, estão todos os alvarás aqui, onde eu posso fazer a impressão desse alvará. Eu vou fazer a impressão de um alvará de 2014, lembrando que os dados aqui são dados fictícios. Então eu vou pegar esses dados aqui e faço a impressão do alvará, que tem o número, o contribuinte, o exercício. Esses dados aqui, ele é ligado com a DAN. Quando você gera uma DAN de um alvará, ele já passa todos os dados para cá. Ou você também pode editar e colocar um dado que não tenha, ou você pode alterar um dado que já tenha aqui, como nas descrições, no código ou qualquer outra coisa que apenas apertando no botão editar. Salvou. Então nós temos aqui, nós vamos imprimir um de exemplo de 2014, onde eu clico aqui no botão imprimir e ele dá o alvará da forma que será impresso.
Não se assuste ao ver essas linhas grossas, essas linhas fortes aqui. Não, porque quando ele imprime bem detalhado. É nessa aparição, ele dá essa forma aqui. Porém, ele imprime muito bem o alvará. E você vai poder verificar isso na hora de imprimir. Como é uma folha inteira, você pode colocar o alvará numa folha menor ou dividir em dois, também em uma folha, mas ele vai imprimir. Esse alvará aqui ele é bem bacana. Porém, tem outros modelos também que você pode verificar depois, todos os dados aqui, e o que tem de padrão, que é o número do alvará, o exercício, o aviso, né, de manter em local visível e as assinaturas do diretor, do prefeito e do secretário. Se o prefeito não assinar o alvará, não tem problema, porque o diretor e o secretário têm que ter carimbos. Tem prefeituras que são pequenas que o prefeito faz questão de assinar, mas tem outros órgãos que o prefeito não faz questão, assina apenas o secretário e o diretor do departamento de finanças, secretário de finanças e o diretor do departamento de finanças, colocando os carimbos aqui e assinando. Na questão dos veículos, nós temos aqui o cadastro dos veículos, que pode ser um táxi, que é abreviado por TX, pode ser um mototáxi, que é o MT 001, você vai colocar e fazer o cadastro do contribuinte. E data do cadastro. A própria prefeitura já tem essa relação da frota de veículos do município, que são veículos cadastrados, veículos táxi, mototáxi ou veículos de frete. Esses veículos eles são cadastrados na prefeitura, táxi, mototáxi e veículos de frete, aonde eles pagam ISS sobre o serviço. Aí isso vai já com cada prefeitura. Aqui é o lançamento de pagamento, o cadastro dos veículos, proprietários antigos, que é muito fácil de fazer esse cadastro aqui, porque no caso de veículos aqui você tem a seguinte opção: assim, através de relatório, digamos assim, uma planilha, ou através do formulário, onde você vai colocar a placa do veículo, Renavan, chassis, o ano do veículo, marca, todos os dados do veículo aqui, onde você vai poder imprimir a isenção, o cadastro, a baixa dele ou a autorização que é tirada anualmente. A isenção é para o veículo ser isentado do IPVA junto ao Detran. O cadastro é o cadastro dele na prefeitura, ou seja, o veículo que tiver em circulação como mototáxi, como veículo de frete ou como mototáxi, ele tem que ter cadastro obrigatório na prefeitura. A baixa é quando esse veículo deixa de fazer parte desse cadastro, quando o veículo vai dar baixa no Detran de que ele não é mais um veículo de aluguel, um veículo de frete. Então ele dá baixa no Detran. E o 4 é a autorização, que ele deve tirar para poder estar em circulação no município. Aqui está, como não tem preenchido, né, mas seria esse formulário aqui que é entregue à Cefaz ou departamento, o órgão responsável pela isenção desse veículo. Pode salvar, fechar. As certidões negativas, que é muito simples, ela é bem intuitiva. Você coloca para imprimir, coloca a validade dele, os 90 dias. Aqui sai a certidão negativa para o contribuinte que não tem débitos junto ao município. Fecha-se. Dívida ativa, é colocado aqui na dívida ativa pendências de contribuinte, ou seja, você pode usar aqui. E se a pessoa tiver em débito, não é gerada certidão ou é mostrado também um aviso sobre débitos e pendências de anos anteriores que essa pessoa pode ter. Quando a situação está débito, ele fica em vermelho. Quando está quitado, ele fica normal. Isso daqui tudo pode ser mexido. A pessoa pode aprender intuitivamente mexendo aqui mesmo, sem problema nenhum. O imposto de renda é bem interessante. Esse formulário é o cálculo do IRRF, ou seja, imposto de renda retido na fonte, que geralmente são valores conforme a tabela do imposto de renda, que aqui é colocada. A cada ano essa tabela muda, então a pessoa tem que pegar na Receita Federal e colocar os valores aqui, ou seja, valores acima de 1.000
787,78 é tabelado imposto de renda, onde tem os valores da dedução, de valor, aqui valor, então é de 7,5%, de 15%, 22% e 27%, são valores acima de 4.463,81. E os descontos também, não é? Que no caso são de dependentes. Então, essa tabela, uma vez por ano, ela é alterada conforme a receita altera. Então, por aqui você vai poder fazer alteração. Digamos que a pessoa fez um trabalho de R$ 1.500. Então, ela está isenta do imposto de renda. O programa coloca aqui. Mas da alíquota do ISS não, que é de 5%. Ou eu posso mudar também para 4%, ou conforme for o ISS do município ou do serviço sendo feito. Se for um valor de R$ 2.000, aqui ele já vai ser cobrado o imposto de renda, R$ 9,92. Esse imposto de renda retido na fonte é para serviços feitos para a prefeitura, para o órgão que está emitindo a nota. E você pode colocar aqui, se o contribuinte tiver dependente, né, e ele apresentar a certidão desse dependente, se você colocar aqui 3 dependentes, automaticamente ele está isento do imposto de renda. Ele vai receber líquido R$ 1.920, porque R$ 80 é o ISS. Mas se ele não tivesse dependente, ele iria receber R$ 1.910,08, porque seria descontado o ISS mais o imposto de renda no valor de R$ 89,92. Para exemplificar isso daqui, eu vou criar uma nota. Eu vou pegar a nota que eu já tenho aqui. Digamos que a pessoa não fez essa nota para o tribunal. Eu refaço essa nota. Eu mudo. A pessoa fez para a prefeitura de Porto Grande. Então eu confirmo aqui. No caso, digamos que seja a nossa prefeitura. E o serviço foi 8.000. E mais os R$ 40 da limpeza de peças, tal, tudo mais. Então eu salvo aqui. Então eu vou criar a DAN. Então eu vou criar uma nova DAN. Digamos que essa nota aqui é uma nova nota de um valor diferente, que vai ser agora um valor de R$ 8.040. A data também, a data atual. Pagamento vai ser retido na fonte. Aperto Enter, data de autenticação não precisa, o contribuinte já está aqui. Vou colocar pagamento de ISS, nota fiscal 382, conforme é mostrada aqui. E aí eu dou Enter, confirmo o usuário, venho em código, vou colocar o código de ISS de nota fiscal. O número ele já me dá ali, que é da nota fiscal 382, eu confirmo dando Enter. O ano 2015, o ano atual. O valor do ISS é esse daqui, R$ 402. Então eu venho aqui, confirmo. Fazer um novo lançamento, eu coloco sim. Por quê? Porque agora eu vou lançar o pagamento do imposto de renda retido na fonte. Então o código, eu venho aqui no código, que é IRRF de nota fiscal, GNF, que é o 111400. Coloco o Enter. Digito o número da nota, né, que ele já me é apresentado aqui, o ano de 2015, e coloco o valor R$ 1.274,30. Juros nada, multa nada. Fazer um outro lançamento, não. E aqui ele vai me dar o resultado da referência do ISS da nota fiscal de R$ 402 e a referência do imposto de renda. Aqui o código e o valor R$ 1.274,30. Quando eu imprimir, ele me dá aqui a DAN, colocando e especificando também os dois valores conforme está lá. Ou seja, será retido dele o valor total de R$ 1.676,30, porque será descontado dele o ISS da nota fiscal e o imposto de renda que será retido da nota fiscal, porque ele está prestando um serviço para a nossa prefeitura. Aqui nós temos o formulário de usuário.
onde você vai poder também fazer o cadastro de novos usuários e colocar um nível. O nível 9 ele tem acesso a todas as operações. E o nível 1 ele não tem acesso a algumas operações. Ele pode visualizar, mas não pode cadastrar e nem imprimir. Somente o usuário nível 9. E para alterar a senha, basta você selecionar qual é o usuário que você quer alterar. Digamos aqui o portal. Você vem aqui, alterar a senha, aí nome do usuário, portal. Senha atual do usuário é Delphi. E a senha, a nova senha que você quer colocar, 123. Ok, pronto, está alterado a senha. A próxima vez que o usuário portal entrar, ele vai entrar com essa nova senha que ele colocou. Aqui vem a parte de autorização de nota fiscal. Agradeço pela oportunidade. Modificações e novos sistemas são assim mesmo. No início há de se ter uma certa resistência, uma dificuldade também, mas eu posso garantir que esse sistema ele já está em uso desde o ano de 2000 em várias prefeituras aqui no estado do Amapá, no estado do Pará também, e algumas prefeituras ali no Acre. Eu acho que 2 prefeituras, se eu não me engano. O sistema ele é um sistema robusto, mas de uma forma bem simples de usar, ou seja, ele é um sistema eficiente e eficaz. Ele é um sistema mesmo voltado para a arrecadação municipal. Obrigado mais uma vez e tchau.